Vamos ver aqui. Caiu. Pessoal, eu acho que a nossa live caiu. A gente está retomando aqui. Eu gostaria que vocês me confirmassem aqui se está legal aí para vocês. Deixa eu ver aqui. Oi, Cláudio, voltou. Voltou. Caiu aí, ou caiu aqui. Sim. Mas eu estava complementando, Berg, que é o seguinte. Então, a gente é muito importante, quando a gente está falando de carreira, de profissional, a gente observar o quanto de técnica a gente tem e habilidade para a gente resolver aquela questão. Porque eu também e o Berg vivenciou situações que quando a gente tinha uma determinada habilidade para resolver aquilo não chegava a ser uma crise. Você olhava para aquela situação, você falava, olha, dentro de X tempo eu consigo colocar isso em ordem. E o que é isso? Isso é a habilidade, a experiência, a capacitação técnica também para resolver este problema. Muitas vezes o problema está numa questão de equilíbrio emocional, mas também pode refletir sobre a parte técnica, o quanto a pessoa está preparada para fazer aquilo. Você já vivenciou isso, Berg, dentro aí do seu time, da sua equipe, né? O quanto aquela pessoa estava habilitada, preparada para solucionar aquele assunto? Claro, muitas vezes, né, Cláudio? Você sabe que a minha experiência, acho que um pouco da sua também, a minha carreira foi muito pautada em servir, em atender cliente, principalmente, né? Exato. Na área de serviço, né? Eu costumo dizer que essa área é uma arte. A arte de atender cliente nas suas expectativas, nos seus desejos, é uma arte, é um desafio muito grande. Envolve muita coisa, né? Envolve, obviamente, alinhamento de expectativa. O cliente comprou um serviço e quer receber aquele serviço, e obviamente quer. E aí nem tudo vai sair como a gente planeja, né? As coisas dão errado. Eu costumo dizer assim, só não erra quem não faz. Que não faz. Infelizmente, porque envolve pessoas. Então, quantas e quantas vezes a gente lidou com situação assim de gente que não consegue lidar com aquela situação de crise, aquela situação importante, né, naquele momento de estresse profundo. Mas você acha, Berg, que isso é uma questão emocional ou uma questão técnica também? Não, um pouco da emoção. Obviamente que a questão técnica pode te trazer uma frustração e uma angústia, né, de você não saber lidar com aquilo, né? Mas é aquela coisa, né, de novo, de poder consensar a sua emoção naquele momento para dizer. Eu acho que eu nunca vi nenhum problema com relação a isso. Não sei, né? O não sei muitas vezes é reconhecer a humildade de dizer, não sei, vou procurar saber, mas eu vou resolver, a gente vai buscar solução para isso, né? Um pouco desse inconformismo, sabe? Sim. E ao mesmo tempo desse equilíbrio. O equilíbrio de fazer as coisas de forma equilibrada. Trazer esse equilíbrio para a relação, né? Com certeza. Ô Berg, aqui eu tenho uma perguntinha aqui, pessoal. Quem escreveu as perguntas, a live caiu, eu não consegui ler todas. Por gentileza, me mande novamente. Enquanto isso, eu vou explorando o Berg aqui com as minhas, tá? Olha, quais são as habilidades que você acredita que uma pessoa deve desenvolver para criar um caminho sólido e sustentável na carreira? O mundo cada vez mais queria fazer uma reflexão com todo mundo que está me ouvindo. É interessante isso, porque eu fiz curso de administração. A história que se existia, pelo menos na minha época também, era assim, quem não sabe o que vai fazer, faz administração. Eu vi a minha vida em 4 anos isso. O curso de administração, para mim, foi uma coisa incrível, porque me abriu a mente para olhar
diversas áreas de uma companhia. Eu fiz administração com ênfase em gestão estratégica de empresa. Isso foi ótimo. Eu tive uma visão de finanças, né, uma visão de RH que eu já tinha, enfim, de comportamento humano. Você sabe, um Sim. pouco de tudo, curso de administração. E aí se falava muito, Cláudio, no generalista. O Eu generalista lembro. é o momento... Cara, aí hoje a gente para pensar. Você vai no médico hoje, por exemplo, você vai no... Eu passei isso com a minha família aqui, um exemplo claro. A gente foi no otorrino e até então, desculpa a minha ignorância, a minha humilde opinião até há pouco tempo atrás, o otorrino cuida de todo o sistema respiratório, ouvido, garganta, blá, blá, blá. Tava com um probleminha, né, um chiado no ouvido. Não, cheguei lá e falou, não, o otorrino agora, ok, mas tem um especialista de ouvido. Você precisa buscar um especialista de ouvido. E aí eu descobri que, e é verdade, um especialista nesse ponto. O que eu quero dizer com isso? Percebe-se cada vez mais que existe uma importância hoje nas especializações. Porque os generalistas ficaram tão generalistas que acabam não se aprofundando em absolutamente mais nada. Então, conselho de carreira é, cada vez mais, nós estamos vivendo um mercado de trabalho de poucas pessoas especialistas, né, naquilo que realmente se propôs a fazer com qualidade, com eficiência, sabe, com dedicação. E eu acho que é isso, uma grande transformação de carreira é aquela pessoa que consegue ter uma visão ampla, mas ao mesmo tempo ele se torna especialista naquilo que ele faz. Eu acho que é um pouco do seu caso, se você me permitir. Ai. Porque você, né, assim, o assunto de RH não é um assunto tão amplo, falar de vida, falar de tantos assuntos, porque o ser humano é um ser complexo, né? Sim. Você, na sua prática de trabalho, na sua especialização, foi buscar especialização em determinadas áreas, né? Porque você queria se tornar especialista nisso, como Sim. você se tornou. Sim. Eu acho que isso é tão importante para as carreiras, porque, sabe, aquilo que faço tudo e não faço nada é uma verdade. Quero fazer tudo e não faço nada bem feito é uma verdade. Então, E assim, Berg, o que me fez buscar a área de RH, eu entrei na área de RH fazendo negócios, mas o que me fez buscar com profundidade a área de RH foi perceber o quanto você pode ficar doente na objetividade de ser um bom profissional. E eu queria entender o quanto era capaz você entregar com excelência para uma empresa, mas você também ter saúde. E eu encontrei essa resposta, encontrei esse caminho. Você pode ser um grande profissional, você pode ser um profissional, um grande executivo, você pode ser bem-sucedido, mas só que você vai precisar olhar um pouquinho para detalhes pessoais, que às vezes, quando a gente está na ânsia de crescer dentro da carreira, muitas vezes a gente esquece de fazer, sabe? E isso foi um diferencial na minha história, porque hoje eu consigo ajudar empresas, ajudar pessoas e consigo colocar a Claudirene como pilar de toda essa estrutura de vida. Então, isso para mim fez sentido, sabe? Só que não é todo mundo que vai ter a trajetória que eu tive, de entrar dentro da área de RH e, de repente, de estudar com toda a profundidade a saúde mental e emocional. Então, para essas pessoas que estão dentro das empresas, que querem ser promovidas, que querem crescer, que querem se desenvolver, mas também tem que olhar esse lado pessoal que a gente sabe que é tão importante. O que você diria para essas pessoas? Cara, eu acho que é um pouco isso, sabe, Cláudio? Assim, eu sempre penso, né? Essa identificação com aquilo que a gente ama fazer vai fazer toda a diferença, sim, naquilo que a gente quer entregar, né? Sabe, um pouco daquilo. Eu sou muito suspeito em dizer a respeito daquilo que eu faço, porque eu amo o que eu faço. Que o meu dia é lidar com gente, é lidar com as pessoas, né? A gente na companhia, na ADECO, hoje, né, estou liderando lá como diretor, a ADECO tem uma proposta de valor como companhia que eu amo, que é gerar renda, riqueza, emprego para as pessoas. Eu acho que isso na cadeia de valor, de vida,
em educação, trabalho, dignidade, é tudo de maravilhoso. Então, sabe quando você levanta de manhã todo dia para poder ajudar mais um dia a fazer a vida de alguém feliz, que é arrumar um trabalho para alguém. Então, sabe, essa realização está muito ligado àquilo que a gente quer fazer. Os seus valores, né, Berg? Então, você está vivendo dentro de um negócio que são os seus valores. Então, faz sentido para você uma pessoa trabalhar numa empresa que representa os seus valores? Total. Eu acho que faz muito, né? Faz muito. Aquela história, né, do que a gente se complementa, a gente se realiza, né? A gente se realiza num produto final que a empresa desenvolva, faça, e a gente sabe que é parte integrante daquilo. Não sei se eu te contei uma história, eu queria rapidamente contar essa história, porque eu acho que ela é muito incrível, assim. Um dos cursos lá da faculdade, me lembro que eu estava orientando um trabalho de conclusão de curso, né? Um TCC lá de uns alunos lá. E aí, o tema era, eles escolheram um tema que era estudar as palavras, a moda das palavras ao longo da história. E palavras que, no dito popular, viram moda, viram modismo. E aí chegaram e foram estudando as palavras, que numa época, não sei se você lembra, muita coisa virou super. O mercado não era mais mercado, era supermercado. É verdade. O Corsa não era mais só Corsa, era Super Corsa. Então, porque o super tinha uma definição. E aí, do ano 2000 para cá, a palavra show ficou muito em evidência. Os grandes shows, os grandes espetáculos. E a palavra shows meio que incorporou ao nosso vocabulário, né? Sim, dizendo, show. Você é um show de pessoa, né? Esse material ficou show, essa live tá show. Ficou show. E aí, Cláudio, eles conseguiram uma entrevista com a Ivete Sangalo. Foi incrível, porque a Ivete Sangalo, naquela época, no antigo Maracanã, tinha acabado de fazer aquele show no Maracanã para 80 mil, acho que foi 80 mil pessoas. Isso. Tava o estádio completamente lotado, ela estava no auge da carreira naquele show. E os meninos conseguiram uma entrevista e para perguntar para ela o que aquilo representava, aquele show, aquele espetáculo. Cara, e aí as coisas assim, ela dizendo, para a gente fazer um espetáculo como esse, tem acho que 250 profissionais envolvidos. Pô, não é uma cantora em cima do palco. Não. O show, então a gente para pensar, o show numa companhia envolve dezenas de pessoas, centenas de pessoas. Então a Ivete Sangalo falava assim, o cabista, o cara que cuida do cabo é super importante. O cara da iluminação é essencial, porque, primeiro, se eu não fizer um big show, um super show, as grandes casas, espetáculos desse país vão se abrir para mim. Exato. E aí eles fizeram uma analogia desse show para a vida, que eu achei sensacional. A Kátia Pontes está dizendo, vocês dois são show. A Kátia é uma querida, né? Ai, Kátia maravilhosa. Tá me devendo, hein, Catita? Ó, a Solange, a Nayara aqui, ó. A Nayara falando. É uma querida também. A Nayara é uma querida. Trabalha comigo lá, lidera a minha área de recrutamento e seleção. Ela é muito linda. Olha, ela tá dizendo que é show, hein, Berg? Que essa live tá show. Live essencial. Parabéns aos envolvidos. A Pamela. Gratidão, Pamela. Pamela, querida. Então, Cláudio, para ter sobre assim, show. Você percebe um pouco desse propósito de valor, daquilo a gente fazer de fato o que a gente gosta, faz toda a diferença na nossa vida. E faz a diferença, Berg. E assim, ó, eu tô trazendo muito esse tema de carreira, porque eu atendo muita gente aqui, né, tanto na parte de mentoria, trabalhando. Eu tenho dois tipos de público. O desempregado, que estão desesperados para arrumar emprego, e as pessoas que estão trabalhando, mas estão tristes, né? Sim. E aí, eu fico achando muito interessante. Olha aqui, na minha live subiram um monte de balãozinho, gente. Eu não sei como funciona isso, mas adorei. O grande desafio é esse. Quando a pessoa não está trabalhando, ela quer buscar um emprego a qualquer custo, né? E, de repente, ela não é tão criteriosa nesses temas de valores,
nessa percepção de ambiente. E depois, quando ela chega lá, ela precisa lidar com tudo isso, né? Mas aí também tem o outro lado, que muitas vezes está trabalhando e ela está com o desafio de lidar com as entregas, com a proposta da empresa, com as suas metas que talvez não são claras. Fala um pouco para a gente, Berg, para esse profissional que ele está com desafio dentro da sua carreira na prática, que ele não está conseguindo lidar ou com a quantidade de trabalho ou com as suas metas, como é que ele pode sair desse desafio? Clau, a gente precisa, você sabe, a nossa vida é isso, né? É uma vida que a gente precisa saber fazer um bom planejamento, uma boa execução, e na medida em que a gente executa isso, a gente consegue se realizar naquilo que a gente faz. Por que eu estou dizendo isso? Planejamento e execução, né, Berg? Olha só que incrível. Eu acho que assim, a gente é muito tendencioso em achar que a gente faz e não faz nada. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente também não consegue entender os pontos de celebração que existem em tudo que a gente está entregando. Sabe? A gente poder entender assim com clareza que a cada avanço ele já foi importante, ele já precisa ser celebrado. A cada avanço ele precisa entender quem ele é, né? Quem ele Você precisa está querendo dizer para a fazer. pessoa se cobrar menos, Berg, para ela ser mais mediana em relação às suas entregas? Seria isso? Não, eu acho que não é só uma questão de cobrar menos. O problema da cobrança, na minha opinião, é essa coisa exagerada, essa coisa de que eu sem mim, nada poderei fazer. Ou seja, em mim mesmo, isso não existe. Porque, de novo, a gente é limitado no nosso tempo, no nosso espaço, nas nossas, nas nossas realizações também. A gente tem que aprender a lidar com as frustrações. Então, eu acho que a gente precisa fazer o nosso melhor e ter a sensação de que a gente fez o melhor. O melhor traz para a gente uma sensação de paz, de realização. E mesmo que tudo não dê certo, né, a gente está em paz com aquilo, né? Com aquilo. Eu costumo dizer, ó, quem lida com o cliente. Tem uma frase que eu aprendi com um grande presidente de uma companhia, ele falou assim, me marcou aqui, Berg, perder cliente faz parte. Perder e ganhar clientes faz parte. Claro que para uma companhia, a gente equilibradamente, né, como resultado, precisa mais ganhar do que perder. Sim, sim. Mas você não controla tudo que acontece numa relação comercial. E vale para tudo, na minha opinião. Você não controla tudo que vai acontecer na sua vida. Não. Você é um ser que está inserido, eu acho assim, no mundo que a gente está sujeito a quebrar o pé, bater o carro, né, a perder o emprego. Cara, eu só acredito assim que a gente, através do nosso esforço e dedicação e, sabe, e centrado naquilo que a gente quer realizar, a gente se realiza naquilo. Felicidade tem muito mais a ver com a minha paz e o meu equilíbrio emocional do que com algum pensamento de, sei lá, de grandeza, de grana, 5 carros na garagem. Sim. Berg, falando sobre isso, como é que você seleciona quais são as habilidades que você observa num gestor ou num profissional para você promover ele? Por incrível que, para me Já promover... foi promovida algumas vezes por você, né, mestre? Claro. Você quer me perguntar, tem um monte de gente aqui, né, que são meus queridos colegas de trabalho. Amanhã tá todo mundo pedindo aumento, né, para mim. Olha só, olha aqui, olha te apertando, Berg. Pessoal, depois anota aí, ó, Alfredo Pujol 555, pode mandar chocolates, eu adoro, cafés. Não, a promoção é uma construção de uma relação, de uma empresa que reconhece as pessoas pelo mérito. Eu acredito muito no mérito, né? Porque você criar uma política, é o mundo de RH, né? Criar uma política equilibrada dentro de uma companhia não é uma tarefa fácil. Muita gente, perguntar para todo mundo dentro de uma empresa grande, como a gente está acostumado, todo mundo quer ter aumento, todo mundo quer ser promovido. Exato. E aí o
o senso de... Eu acho que o RH que cria os mecanismos de justiça, equidade, de mérito, de medir com clareza. Mas eu penso muito o seguinte também, aí eu vou levar um pouco para o lado pessoal. Aham. O mérito e a promoção está muito ligado, obviamente, é uma questão técnica, mas tem uma questão de brilho no olho. Não estou romantizando, não. Eu sei Tem do uma que você questão de... está Você falando. sabe, Eu vivi isso na né? prática. Brilho no olho, lealdade, sabe, recompensa. Porque eu não quero ser o gestor perfeito. Eu já fiz várias correções de rota com relação a isso. Exemplo, uma coisa que eu não gosto, é uma coisa pessoal, que eu acho que não faz nenhum sentido para o mundo de RH. Você chama alguém e fala assim, ó, se você fizer isso, eu vou te promover daqui 3 meses. Para isso, você precisa fazer isso, isso, isso. Cara, desculpa. Eu acho isso completamente equivocado. Ninguém é reconhecido por aquilo que vai fazer. Você é reconhecido por aquilo que você fez. É um grupo de coisas também, né, Berg? Não é uma Né? tarefa, é o como executou essa tarefa, como foi envolvido, qual foi a estratégia, qual foi o alinhamento de grupo, porque eu penso que uma promoção ela faz parte de muitos KPIs, né, Berg? Claro, A gente que outra promoveu coisa, muita gente, demitiu muita gente, a gente sabe disso. Cláudio, claro que tem os instrumentos de medir a performance para chegar no mérito e numa promoção, claro, são instrumentos importantes, mas não, eu acho que assim, perde-se muito o brilho e a essência do momento de uma promoção que cause na pessoa um impacto positivo. Que é aquela coisa de chamar ela e falar assim, ó, parabéns, você entregou, você está sendo reconhecida por aquilo que você fez, por aquilo que você tem feito, pelos, sabe? Você Você não... já fez. Você não vai ser promovido pelo que você vai construir. Pô, Você já fez. Eu falo não é? muito isso nas lives, Berg, que a gente, quando eu vou falar de carreira na mentoria, que a gente tem um projeto, uma mentoria semanal, eu falo sobre isso. Ninguém é promovido pelo que vai fazer. A gente é É isso. promovido por aquilo que já fez, por aquilo que já construiu, por aquilo que você já entrega mais, por aquilo que você já está pronto, não é por aquilo que você ainda ficará pronto. Berg, eu vou Você colocar lembra você na saia justa. é, Hã? você lembra na época que eu também fiz isso, tá? Mas era assim, tipo, vamos fazer uma cartinha aqui de promoção para mandar para a pessoa, pro seu nome, né? Porque você era o Eu diretor. lembro. Eu Então tenho você fazia essas uma carta, cartas, você Berg, tem, eu né? tenho essas cartas. Mas essa Eu não tive cartinha coragem de. tinha Porque é uma eu amava história, cara. assinar o Hã? pacote, eu amava assinar o pacote de cartinha, porque na verdade muitas delas era assim, meu sentimento era, puxa vida, que legal. Essa pessoa vai receber, pode não receber um telefonema meu, que era muita gente, mas vai receber uma cartinha aqui com reconhecimento, dizendo, ó, muito obrigado pelo seu trabalho, sua dedicação, seu mérito. Eu acho que isso faz muita diferença. Berg, eu É isso tenho que é, essas cartas até hoje. Isso é. faz parte da minha história. Eu tenho o meu cartãozinho de gerente. O meu primeiro cartão de gerente eu tenho até hoje, que antigamente era de papel, não era digital. Faz tempo, hein, Cláudio? Não fale a minha idade, chefe, por favor. É. Mas é verdade. Berg, mas agora deixa eu te pegar na saia justa. E quais são algumas coisas que você observa em algumas pessoas que você percebe? Chegou a hora de demitir. Porque o local dessa pessoa não é aqui. Porque ela não tá na. O que você percebe, assim, que desandou, que tá no momento dessa pessoa buscar o seu lugar dentro da sua carreira? Queria só, é uma pergunta muito legal. Outra coisa, acho que eu falei, tô vendo que a Camila tá aqui também, a Camila é uma querida também, que trabalha comigo lá, uma das líderes da nossa divisão importante. Me lembro que uma das primeiras conversas com a Camila em relação a me conhecer um pouco, né, assim que eu cheguei na companhia, era falar a respeito de feedback, né, Cláudio? Porque Com todo a gente sempre fala o interesse. seguinte, uma das coisas mais tristes que um líder pode fazer, digamos, né, triste, um mau líder, um líder ruim faz, é demitir alguém que é surpreendido porque está sendo demitido. Para mim, isso é uma má liderança. Porque
Você já acompanhou comigo muitos anos. Muitos. Teve vez, Cláudio, assim, não é porque sou eu não, mas teve vez de eu chamar o cara de manhã para demitir ele entrar na minha sala e já saber. Na verdade, já sabia. Só Ele já olhar. sabia, falava, já sei, Berg, você vai me demitir. Falei, assina aqui, me dá um abraço, vamos ficar amigos, A gente porque, viveu muito isso, né, chefe? Porque a gente cara, tinha uma transparência muito grande. então assim, se a gente já, né, gente com, é um pouco do meu parâmetro ético, gente com falta de palavra, porque a pior coisa para mim não é aquele que fala que não vai fazer, é aquele que fala que vai fazer e não faz. Então, Olha só, gente, gente, essa dica é incrível, né? não é É a honra do compromisso. Olha uma compromisso. dica aqui incrível que o Berg está deixando para a gente na área de carreira. Fala que vai fazer e não faz. Não é sincero, mente. Cara, obviamente que eu entendo. Às vezes está numa relação com um chefe meio tóxica, você vai falar para ele com sinceridade, você vai fazer uma entrevista, quando você voltar, você está na rua. É. Certo? A relação não está boa. Então, não estou dizendo que, né, temos que ser o santo todas as vezes, não. E mentira, eu zero de pacto com mentira. Mas, isso, gente que não está afim. Eu sempre falo o seguinte, Cláudio, em todas as empresas, não, obviamente que na minha posição, né, isso funciona um pouco mais simples, que É. as empresas que eu chego, eu digo o seguinte, essa empresa não tem programa de demissão voluntária, mas não deveria estar aqui ninguém que não queira estar. Isso é muito importante. É muito Porque uma importante. pessoa desalinhada, hoje, no mundo que a gente vive de negócios, que é um mundo, cara, de bastante trabalho, É. um mundo de muito trabalho, de muitas reuniões, que a equipe tem que estar afinada, a comunicação tem que Autonomia, né, fluir. Berg? Você não Pô, tem como ficar cuidando de 5 então, mil uma pessoas. É pessoa autonomia. estragando, fala a verdade, uma pessoa estragando o clima, estragando o ambiente, sendo arrogante, cara, é tudo de ruim que uma equipe pode ter. Eu, de verdade, assim, não me cause problema. Me dá um abraço aqui, eu vou falar com o presidente, a gente vai arrumar alguma forma de você não estar aqui. Porque Olha só, Berg, os insights que você trouxe foi sobre comportamento. Nenhum deles comportamento foi sobre é, técnica, né? é, E aí as pessoas, elas, olha que interessante, minha gente. A gente está falando de carreira, tem um pouco mais de 40 minutos e a gente não consegue sair do tema de comportamento. é. Então, para a gente entender o que é ser bem-sucedido, o que é ter uma carreira de sucesso. Outro Comportamento. ponto, ó, comportamento. Comportamento tem a ver com você ser uma pessoa que sabe ouvir, um bom ouvinte, uma pessoa humilde, de novo. Eu acho que isso tem a ver com comportamento. Porque ninguém aguenta trabalhar com gente arrogante, com gente que não deixa o outro falar, que não ouve. É isso, é isso, Cláudio. Eu acho que os ambientes estão, né, a pandemia nos ensinou tantas coisas, porque a reflexão de pandemia, para mim, sem querer romantizar a coisa ou ser exagerado, cara, gente melhor do que eu, com certeza, de pessoa, foi embora, morreu, Sim, certo? sim. Afetou ricos, pobres, quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. E Não nós teve essa estamos aqui. diferença, né? E nós estamos aqui. A gente está aqui cara, por uma, sei lá, uma bênção de Deus, né, quem acredita, ou seja, um cuidado, né, um zelo pela nossa saúde, pela nossa família. O home office nos ensinou tantas coisas. Tem muita Tinha gente doente pergunta aqui, emocionalmente. Berg, sobre isso. Você viu? Sobre home Não. office. Fala um pouco sobre esse assunto. Tinha uma pergunta aqui A sobre esse gente assunto. doente emocionalmente de tanto home office, que é bom, mas deixa a gente socialmente isolado. Não Sim. sei se a Ana Beatriz está aqui. A Ana Beatriz é minha filha, está no Canadá, né? A Ana Beatriz, o último ano da faculdade dela foi de pandemia. E aí ela já estava num trabalho totalmente home office, estágio home office, e ela amava o home office, porque tinha que se deslocar muito. Aí, experiência nossa aqui pessoal. Aí ela me disse assim, pai, não quero mais voltar para a empresa pessoalmente.
Falei, Beatriz, você tem 20 anos, minha filha. Como assim? Você tem uma vida inteira de relacionamento, de construção de relacionamento, de interação. Claro, porque nós somos fruto das nossas relações. Exato. Nós somos um ser sociável. Nós precisamos um do outro para se desenvolver. Para Se a se gente fica... desenvolver. Olha que incrível, Berg, essa palavra que você falou. Desenvolver. Porque a gente vai aprendendo, a gente vai, olha só, eu não estou ficando velho não, mas a gente vai aprendendo exatamente com o jeito do outro, você sabia? A gente aprende com o jeito do E outro, a porque a gente gente olha para o outro e fala aprende assim, o que a gente não quer ser, né, Berg? Porque olha, exato. a gente não só aprende o que a gente quer ser, mas a gente aprende também o que a gente não quer ser. Porque Quantas e quantas tem vezes a coisas... gente falou disso, dos chefes que a gente já Nossa, teve? A era gente muito fala assim, almoço, gente, muito café da Deus manhã, me muito livre, planejamento estratégico às 3 da manhã. Deus me livre, que eu não quero ser igual esse chefe, igual essa pessoa. Cara, porque tudo a ver, né? A amargura da vida se mistura com a amargura profissional, com, cara, tanta coisa. E a gente olha para tudo aquilo. Então, voltando à questão do romance, falei para a Beatriz, filha, é importante. O convívio social que vai fazer você uma profissional melhor. Então, eu acho que hoje em um híbrido a gente tem feito isso na empresa, inclusive, tem funcionado super bem. Sim. Hoje a gente está fazendo aqui um planejamento nosso agora para o final do ano, de ter um momento com a nossa equipe do Brasil todo. Vai vir todo mundo para São Paulo na nossa equipe desse Olha que ano, né? A legal. festa do final do ano vai ser todo mundo em São Paulo. Dá um spoiler aqui, aí falando com os líderes aqui, eu falei, vamos fazer um momento diferente, de interação, de bate-papo, nada de falar de resultado, de budget, não sei o quê. Não, não, não. Vamos fazer uma manhã A aqui de Camila tá falando que conversa, será incrível, né, Berg. Camila? Vai ser para a gente poder se conhecer mais, É isso, Cláudio. A vida é feita de relacionamentos. Eu sou prova Sim, disso. Quantos e sim, quantos sim. relacionamentos, super bons relacionamentos, a gente construiu né, ao longo da nossa vida, e é isso que faz a diferença no nosso dia a dia hoje. Relacionamentos saudáveis, de gente que fez parte da nossa história, da nossa vida. E quando a Com certeza. gente fala de carreira, Berg, você está trazendo a reflexão que você também pode ter relacionamentos saudáveis dentro da empresa. Que não é só na relação de amigos e na relação de família que você pode ter relacionamentos saudáveis. Você pode ter isso também na sua carreira. Seria essa reflexão, né? Totalmente. Eu que Porque a fiquei gente tanto fica tempo... 10 horas dentro da empresa, cara. Como é que você não vai ter relacionamentos saudáveis? Uau, eu que fiquei tanto tempo numa empresa, eu e você, nossa amizade é fruto de um trabalho de De tantos anos. muitos Quantas anos. vezes a gente trabalhou junto de novo? 3 vezes? 3 Essa é vezes. uma longa E, história, né, não, chefe? muita história. E A tem tanta última gente vez, gente, querida. que o Berg me contratou em 2018, que eu fiquei 5 anos, ele falou, Cláudia, é a última vez que eu te contrato. Última vez. Porque senão eu não aguento mais. E o pior é que eu ainda pedi demissão. Foi mesmo. Mas o pessoal que está, acho que nos assistindo aqui, ó, com certeza, acho que todos eles que estão aqui têm uma história conosco de amizade, de trabalho. É uma Em algum jornada, momento, né? essa semana eu fui almoçar, não sei se você chegou a conhecer a Taína, que foi uma gerente sênior da Allis na época, importante, liderava a operação da Samsung a nível nacional, tá numa outra, já é diretora numa outra companhia, né, carreira super legal. E sabe, a alegria de poder estar junto, assim, almoçando com a Taína, num relacionamento de amizade construído no trabalho, No e que aí trabalho. fala da família dela, dos filhos dela, eu falo dos meus, como a gente faz, né, na vida. Gente, Nossa a gente vida tomava café da manhã todo dia. Eu almoçava com o é, Berg. Olha, a Kátia tá falando que eu já posso pedir música no Fantástico. verdade, cara. Pedi demissão 3 vezes. Na última vez ele falou, Cláudio, chega, eu não te contrato mais. Eu falei, chefe, eu vou ter que pedir mais essa. É, Olha, a Cristiane falando, ó, amizade e trabalho é muito e muito conhecimento. Adri, maravilhosa. Clau, uma querida. Estou adorando esse bate-papo com muitos insights. A Adri é uma parceira aí de longa data também de negócios. E é sobre isso, Adri, que a gente conversou recente, né? Estar envolvido em ambientes que façam sentido para nós, em empresas que refletem os nossos valores. A nossa promoção está mais
conectada no brilho dos nossos olhos do que só no nosso conhecimento técnico. E a nossa demissão muito mais relacionada ao nosso comportamento do que a tarefa que a gente deixou de entregar. Faz sentido, mestre? Total. Total, né? Total, com certeza. Olha aqui, ó, o Vale falando, ó, do mundo do trade para a vida, grandes ensinamentos. Gente, pode falar, velho. Então, acho que é o Thiago, né? O Thiago Orvati, É amigo isso. querido lá da Alice, querido amigo também, gente boníssima. É muita gente. Pessoal, vamos trazendo aqui, ó, os insights. Tem uma pessoa aqui que já fez uma pergunta várias vezes. E eu quero ajudar aqui, ó. Em relação a mérito. Entrei na empresa na área de dados. Sonho em ir para a área de marketing. Se eu me destacar nessa área, tenho facilidade de ir para o marketing. Então, essa pessoa entrou numa área, só que ela gostaria de ir para uma área totalmente diferente. Parece que é isso que eu entendi. Qual é seu conselho, Berg? Claro, obviamente, né, a gente precisa começar. O começo não é nada fácil para ninguém, né? Às vezes eu já, inclusive, cara, eu tive uma experiência tão legal com uma pessoa uma vez, numa entrevista, que obviamente a decisão era muito difícil. Um cara que tinha uma formação numa área técnica, ele estava se candidatando e pedindo uma oportunidade para recomeçar a carreira, puta, analista, tipo, o cara era gerente na outra carreira, então, cara, mas peraí, você vai conseguir refazer a sua carreira assim, Do de zero, né? 360 graus? Então não é fácil. Mas, de novo, a gente, inclusive, essa pessoa que fez dados, traz para o marketing, eu fico pensando assim, a gente precisa tanto de gente com cabeça estruturada dentro do marketing, cabeça boa de processo, de dados. A Kátia, que está aqui, inclusive, que é especialista em marketing, também sabe disso, né? O qual as empresas necessitam de pessoas não só criativas, mas que saibam lidar com os dados, os números. Então, eu acho assim, sonho, Cláudio, sonho não é utopia. Não. Sonho é meta, é persistência. É colocar... o saudoso Silvio Santos, quem viu algumas entrevistas desse cara, porque é um cara incrível para mim, assim, de grandes realizações, não do acaso. Sim. Mas o cara falava muito isso, falava, cara, não escuta quem está falando para você que não vai dar certo. Esquece isso. Ou seja, não é você ter uma cegueira utópica de achar que está fazendo uma coisa sem sentido, não. Eu estou falando o seguinte, nesse caso, quero sair de uma carreira, quero investir numa outra carreira. Claro, tem um caminho, seja pelo conhecimento técnico, pela empresa que vai dar uma oportunidade. Aqui na ADECO, é uma empresa que a gente tem visto muito isso, sim, oportunidades das pessoas poderem, sabe, mudar um pouco a sua carreira para ir para uma outra área. Isso é muito legal. Empresas que têm essa sensibilidade de criar... Você chega a fazer uma análise de perfil dentro da ADECO para observar o que a pessoa tem mais de tendência aflorada? Porque existe o lugar certo para todos os perfis de pessoa. E, de repente, deixar essa pessoa mais próxima das suas habilidades, você percebe que isso é um fator relevante e também próspero para as empresas? Eu acredito totalmente. Eu vi um negócio aqui na ADECO agora, recentemente, que foi muito legal, que a gente chama de Talent Review. Ou seja, um momento para a gente poder fazer uma olhada para toda a estrutura da companhia. E me foi perguntado para vários líderes, se a gente tem, por exemplo, alguma expectativa de fazer alguma mudança de carreira, uma mudança de país, quer trabalhar na ADECO em qualquer outro país, você se vê em alguma outra área, eu achei isso assim, primeiro, mesmo que a pessoa não tenha aquela formação, mas ela tem um desejo de estar ali. Então, você mapear isso dentro de uma companhia para saber, puxa vida, porque às vezes isso é muito incipiente, ou seja, você tem que abrir um processo interno para as pessoas se candidatar, sendo que você podia mapear internamente para poder descobrir quem é que está afim, quem é que é aquela aposta, quem é que puder. Então, sim, a gente precisa muito disso, né? Precisa de dar essas oportunidades. Empresa é isso, um organismo vivo que, se a gente entende que está lidando com gente, nas suas habilidades, nos seus desejos, nos seus sonhos, porque, claro, sem palavras de efeito bonita, nosso principal papel como líder, e eu vejo isso na minha carreira de tantos anos,
meu principal papel nesses últimos esses anos todos foi colocar as pessoas certas na cadeira certa. Esse Isso, foi o meu diferencial na minha carreira. Eu isso nunca foi fui a certo. melhor, mestre, mas eu sempre tive a melhor equipe. É isso. Mas isso é que faz toda a diferença Isso faz diferença para a vida. da vida. Para a vida. E algumas delas estão aqui online, olha só. Olha só aqui, ó. Mudei de carreira, exonerei cargo público, enfim, estou hoje no mundo corporativo com desafios e realizações. É isso Tá vendo? aí. Uma virada grande, né? Tem uma situação nossa aqui também interessante aqui na companhia de Recente. Um dos nossos líderes lá do Rio de Janeiro, Camila, que está aqui na live, que inclusive contratou ele. Ele era militar, carreira na Marinha de tantos anos, militar de carreira. Quis estudar psicologia, sair da Marinha, entrar no mundo corporativo. Cara, eu achei assim, né, a decisão, como a Sol está dizendo aqui, de uma carreira pública, né? Porque as pessoas trazem para a vida pública a estabilidade eterna. Cara, e a verdade é quanta gente frustrada, quanta gente sem realização, né? Que está só simplesmente por conta do salário do final do mês. Cara, eu acho É isso verdade. péssimo. Não A vale. vida não é palavra bonita, mas a vida é muito curta para passar ela amargurado, né? Ou seja, sem se sentir realizado naquilo que a gente quer fazer mesmo. Eu acho isso. Exatamente. Olha, a Kátia aqui interagindo super com a gente. Catita, a Pontes, marketing, dados e inteligência andam de mãos dadas. Com certeza é importante ter pessoas com, eu não acho que com essa transição de carreira. E não é um processo fácil, precisa de conhecimento e cabeça pensante. Com certeza, gente. Para Perfeito. quem perguntou aí, ó, dados e marketing é aí uma grande oportunidade, porque tem muita sincronicidade essas duas áreas. É, A Kátia falando sim, loucura, competência desenvolvida com sucesso. Quero tomar um café com a Kátia já, Berg. legal. Sensacional. Pessoal, nós vamos aqui, olha, eu vou fazer a última pergunta aqui, porque a gente já está quase indo para o final da nossa live. Vou fazer aqui a última pergunta. Profissional frustrado e sem prazer de fazer o básico bem feito não traz produtividade e não agrega valores? Com certeza não. Ananda, trabalhei em uma empresa onde tivemos que mudar a cultura e o ambiente de trabalho. Escolhemos a palavra clareza, equipe e desafio para estruturar as novas culturas. Legal. O pessoal aqui trazendo feedback, Berg, né, de todas essa análise que você está fazendo, né? Do quão é importante a capacidade e a desenvoltura da parte comportamental em relação à carreira e ao sucesso. E trazendo aí uma visão bem clara que nada é impossível, independente da carreira que você está, de onde você está, como você pode criar um planejamento estratégico eficiente e produtivo para você dar um próximo passo, tanto para uma promoção quanto para uma outra área, né? Com certeza. Agora, Berg, você percebe que esse pós-pandemia, onde a gente começou a viver o híbrido, né? Não, você já trouxe aqui a sua visão sobre o home office, mas o híbrido, alguns dias em casa, alguns dias no escritório, isso também fez com que os colaboradores ganhassem mais produtividade? Eu acho que sim. Existem atividades que funcionam super bem. Eu estava falando com uma pessoa do iFood hoje, muito interessante a fala dela. O iFood, não sei se é uma questão cultural lá, mas falou assim, aqui a gente não trabalha lidando assim, a questão do home office, que agora está sendo muito discutida, né? Tem muita empresa que abolindo 100% do home office, que não funciona, que é um bando de gente que não trabalha, aquelas discussões que para mim não faz nenhum sentido. Sim. Do iFood hoje foi assim, a gente aqui não lida com criança, a gente contrata adulto. Autoresponsabilidade. Então, eu acho que o híbrido trouxe a DEC tem um negócio bem legal, Cláudio, que é um pouco assim, a sua vida importa, sua vida pessoal importa para essa empresa. Então, importa no sentido de que a gente precisa entender o que é promover uma qualidade de vida na prática, não só com fala bonita. E às vezes a qualidade de vida na prática é isso, a pessoa poder ter
uma possibilidade de poder, sim, ter alguns dias que está mais próximo da sua família, da sua casa, sem deslocamento, sem estresse, sem trânsito, sem tanta coisa, né? A gente está numa cidade complexa, São Paulo. Então, o híbrido, com certeza, trouxe, eu acho que, né, se a gente tem boas lideranças, engajada, obviamente ferramentas para medir produtividade, né, Produtividade. Metas produtividade, claras, né, e a gente, Berg? Porque as né, empresas são norteadas por metas. é, Se o colaborador tem metas claras e a empresa metas claras e elas andam juntas, eu penso que fica muito mais leve para todo mundo, né? com certeza. Hoje, sim, as empresas que não veem e não estão vendo isso, eu vejo com tanta clareza que isso hoje faz parte de um pacote de bem-estar e saúde que as pessoas levam em consideração para tomar decisões. Eu vejo isso, de trabalho, de carreira, porque não faz, e tem algumas atividades que não faz nenhum sentido deslocar 2 horas para chegar no escritório, abrir o notebook, conectar na internet. E ficar Para que isso? Não, Berg, no dia só para conectar 24 na de internet. novembro, eu tenho um workshop para falar sobre o que você está dizendo agora. Pessoal, para quem está aqui, 24 de novembro, um workshop presencial sobre saúde mental no mundo das organizações. Você trouxe, Berg, o quanto é produtivo essa pessoa acordar 1h30 em casa, percorrer 2 horas e chegar lá, abrir o notebook e digitar. Sem dúvida. Para pensar. Nós aqui estamos exemplo, a gente está numa cadeia de entrega. Você sabe, você conhece bem a atividade. Exemplo, dá um exemplo de uma atividade de recrutamento e seleção, entrevista. Primeiro que ninguém mais quer se deslocar para lugar nenhum para fazer entrevista. Não, Se tudo você, online. se você ligar para 100 pessoas para fazer uma entrevista presencial, para encher salas de entrevista, não aparece ninguém mais. Virou realidade do Brasil. Porque as pessoas têm a sua vida. Cara, por que eu tenho que me deslocar 2 horas para fazer uma entrevista? Eu não posso fazer entrevista por telefone, por vídeo. Se naquele período da pandemia isso funcionou, por que agora não funciona mais? Então, era assim, a realidade hoje é que para essa atividade faz muito mais sentido. A pessoa está em casa, está lá, tem o seu dia produtivo, faz as suas entrevistas, faz o seu relatório, entendeu? E aí, a gente lá é assim, uma vez, 2 na semana, reúne o time, porque a gente também quer estar junto. Você Reúne o falou, time né, para da poder importância, ter né, trocas, almoçar juntos, sair um pouco também do dia a dia da casa. Mas o híbrido, para mim, é um negócio muito, muito importante. Deixa eu ver aqui, olha, a Sol falando, a qualidade de vida inicia aos poucos, dentro do que é possível. A Solange, quando a empresa pensa na qualidade de vida do colaborador, isso reflete na produtividade diretamente. Não, Com não é? certeza, Solange, com certeza. O workshop que nós vamos fazer agora, dia 24 de novembro, é justamente sobre isso. É você estar inserida dentro de um negócio que respeita os seus valores e sua saúde. Precisa, é necessário, né? Ananda, exato, foi o que entramos com clareza, equipe desafio, faz total diferença. Bom, vamos aqui a Kátia. Estou 100% presencial e digo que estou exausta e produzo muito menos. Toda hora tem alguém na minha mesa com um fogo novo para apagar. Essa é a Kátia, né, Isso é a gente? cara. Verdade. É isso. Berg, já estamos há mais de 1 hora online, Nossa, ao vivo. Você passa acredita nisso? rápido. Cara, eu te cortei 5.000 vezes aqui, porque eu tinha 5.000 perguntas, não consegui fazer quase nenhuma e ainda não conseguimos fazer as perguntas, já faz mais de 1 hora. Passa rápido, papo gostoso. Olha a Pamela aqui, ó. Hoje recebi um feedback sobre isso, qualidade de vida, sou grata. O exemplo vem de cima, o apoio de um bom gestor soma muito na nossa produtividade. Com certeza, Pamela, hoje em dia pessoas saudáveis produzem 33% mais em suas Mas, organizações. 9 em cada 10 demitidos são por questões comportamentais. Então, minha gente, na carreira vale a pena refletir sobre saúde mental, saúde emocional, estar no lugar certo com as pessoas certas ao seu redor, né, mestre? Berg, eu quero certeza. te agradecer, só Tá. posso te agradecer por essa live incrível. Que pena que foi tão rápido. Rápida mesmo. Queria, Cláudio, né?
a frase de efeito, não, mas sempre fico pensando, quando a gente tem uma oportunidade, já me despedindo aqui também, na minha última fala, mas quando a gente tem uma oportunidade de discutir um assunto tão importante como esse, tão relevante, falar de carreira, de vida, sempre fica uma frase para mim, é o seguinte: sentir saudade daquilo que a gente ouve é muito pouco. Eu penso isso. A gente estuda tanto, a gente participa de tantos fóruns, tantas discussões, tantos, sabe, lives. Eu fico pensando assim, sentir saudade é muito pouco. O que a pergunta para mim sempre é, o que eu vou fazer com aquilo que eu ouvi? Porque Olha, a reflexão para mim, Cláudio, é assim, se a gente fizer a mesma coisa, cara, que resultado que eu estou esperando diferente se eu continuo fazendo as mesmas coisas da mesma forma, do mesmo jeito? Então, é a, é a máxima ou a mínima dos aspectos da mudança na nossa vida. exato. Porque são decisões, né? A gente é movido por decisões, tomamos decisões todos os Decisão. dias. Decisão. Não é, Cláudio? Então eu podia dizer assim, ó, que sempre a gente gosta de fazer esse final do ano, tá chegando o final do ano, né, pra gente fazer os planos para 25. A As gente metas podia tem que dizer levar assim, para a vida, minha não é gente. planejar 2025, mas se eu pudesse encerrar aqui e dizer o seguinte, se depender de mim, 2025, eu vou ser uma pessoa mais amável, eu vou valorizar mais as minhas amizades, eu vou ser um chefe melhor, um líder, né? Chefe, eu falei essa palavra, um líder melhor, eu vou estar mais próximo da minha família, sabe, decisões que a gente precisa tomar a respeito daquilo que a gente quer, daquilo que a gente espera, que é isso, acho que a vida é feita de decisões, dedicação, esforço, amor, né, por É. aquilo que a gente faz, equilíbrio, não vai ser tudo lindo, maravilhoso, mas o equilíbrio é fundamental para a gente poder, né, mesmo, olha, eu conheço pessoas, não são, a diferença entre solitário e sozinho, né, tem gente que vive sozinho, eu conheço gente que vive só ele e os pets, mas você percebe que ele tem uma essência de alegria e de completude naquilo que ele é, na essência dele mesmo sozinho, ele não é solitário, Olha só a é diferente. diferença, né, Berg? Entre solitário e sozinho, né? Diferente, cara. Então, assim, a gente está numa vida cada vez menos pessoas ao nosso redor. As famílias estão menores. Os nossos filhos, a maioria de nós é um, É. dois filhos. Então, daqui a pouco vai todo mundo embora. Eu e a minha esposa estamos vivendo aqui o ninho vazio, porque a Ninho Beatriz vazio. está no Berg, olha a Canadá. quantidade de comentário de pessoas Ah, agradecendo. Gente, eu não tenho palavras para agradecer cada um de vocês. Incríveis. Gratidão imensa. Muita gente que está nessa live. Essa é uma live muito, muito especial para mim. Porque são pessoas que fazem parte da minha trajetória, da minha história. E vocês não têm ideia o quanto que eu guardo vocês dentro do meu coração, com gratidão, assim como o Berg, o sim, Wagner e tantas pessoas, Otávio Nogueira, enfim, são tantas pessoas incríveis que passaram pela minha história. Olha de que eu lembrei agora, hein? foi longe. Fui longe. Claro, mas obrigado. Obrigado pelo seu carinho, pela poder ter me convidado. Esse trabalho, eu queria dar uma... Eu sei que você não é movida só por isso. Sim. Você é uma pessoa, eu te conheço um pouquinho, e você é uma pessoa que o seu amor é movido por várias coisas, mas uma das coisas que eu sei que é importante para você são as palavras de incentivo. Você tem feito um trabalho fundamental na vida de tantas pessoas que eu sei que chegam com o coração, né, assim, doído para você, e você tem cuidado, você tem dado o seu melhor. Então, palavra de incentivo para mim, para você continue fazendo aquilo que você ama, que você acredita, que você tem feito a diferença na vida de tanta gente que está próximo de você, o instituto que você tanto idealizou, sonhou, lutou e tem batalhado, né, que você, né, tenha muito sucesso. E saiba disso, que você é muito valiosa, muito especial na vida de todo mundo que gosta de você. Verdade. Tá bom? Mestre, eu só tenho a agradecer. O Berg participou de toda a construção do Instituto CMK. Ele sabia disso, eu estava É, dentro do grupo GP, né, naquela época, como Ali Soluções.
O Berg participou da idealização desse projeto, eu sempre toquei no paralelo. E eu sempre acreditei que as pessoas podem ser bem-sucedidas, podem ter sucesso, podem ter saúde, podem ser felizes. Que as pessoas Sim. não precisam escolher uma coisa ou outra. Que as pessoas podem equilibrar o pilar carreira, profissional, vida social e saúde, né? E eu lutei muito por esse projeto e hoje ele é uma realidade. Esse meu amigo aqui, ele acompanhou cada escolha, gente. Até do logo ele acompanhou. A Foi cor mesmo. da empresa ele acompanhou. Foi mesmo. Obrigado aí por todo mundo também que assistiu, que participou. Um beijo para todo mundo, pessoas queridas, né, que a gente também tem relacionamento de amizade, que a gente se gosta muito. E gente também que fazia tempo que eu não via, né, não via. Então, um beijo para todo mundo. Obrigado, Cláudio. Eu vou desligar aqui que eu tô com medo de perder a live. Pessoal, um beijo. Na próxima terça-feira estarei aqui novamente falando sobre vida afetiva. Dessa vez é com outro convidado, mestre. Um beijo, até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.